Bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Muitos dias sem gravar, mas nesse momento eu cheguei até aqui no meu serviço. Enquanto eu vinha, o Espírito Santo falou grandemente comigo e eu não posso aqui deixar de falar sobre esta palavra qual o Senhor me deu. Eu sei que ela tem direcionamento, mas eu quero nesta manhã perguntar para você, bem simples, bem objetivo. Você sabe a diferença entre orar e clamar? Se você não sabe, nesta manhã você vai entender. Eu vim aqui trazer um direcionamento para alguém. Eu vim ser boca de Deus nesta manhã para alguém. O Espírito Santo falou muito forte comigo nesta manhã, enquanto eu estava vindo para cá. E eu quero falar para alguém, e eu sei que essa palavra tem direcionamento. Eu sei quando o Espírito Santo me impulsiona e fala comigo. E eu quero trazer a diferença para você em rápidas palavras aqui. Quero usar como base o livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu quero falar rapidamente, primeiramente, sobre oração. Devido a essa questão da palavra que o Senhor me deu nesta manhã sobre clamar, e que é para alguém, nós vemos nos evangelhos o próprio Jesus ensinando como devemos orar, como é o ato de orar. E oração nada mais é do que ter uma conversa com o nosso Deus, falar com Jesus. E às vezes a nossa oração, por causa das necessidades diárias, acaba se tornando mecânico, algo que a gente faz diariamente, né? E muitas das vezes, em alguns momentos até vazia, a gente faz tão mecanicamente, tão rapidamente, que se torna mecânico. Então, o ato de orar, para você entender, é algo que você entrega um familiar seu dia, agradece, tem uma conversa com Deus. Mas nós, por outro lado, que é o que eu quero enfatizar aqui, porque é para alguém, essa manhã, o ato de clamar. Talvez você nunca se deu conta. Mas nós vamos ver nesse capítulo de 33 de Jeremias, que a Bíblia diz já no início, no versículo 1, que Jeremias foi preso, entregue à prisão. E ali na prisão, o próprio Deus vai a ele falar com ele. E fala para ele este versículo que eu te disse. No meio da prisão, naquela situação de crise a qual ele estava encarcerado, o próprio Senhor se apresenta a Jeremias e diz: clama a mim, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você imagina a grandeza disso? O próprio Deus ir a Jeremias num cárcere, numa prisão, naquela situação para falar. Jeremias não era um homem qualquer, um profeta que estava acostumado a ouvir Deus falar constantemente com ele. E mais o próprio Deus vai a ele naquela situação, se apresenta a ele. E eu já tomo isso como gancho para dizer para alguém que está aí do outro lado: o Senhor tem ido até você. O Senhor tem se apresentado a você no meio desta prisão, no meio desse cárcere, nessa situação difícil. Só que você está tão focado na situação que você não tem visto Deus se apresentar. Então eu vim como boca de Deus aqui nesta manhã para te fazer entender, saia do normal. A Bíblia diz que, olha o ato de clamar, vou ensinar você aqui o que é o clamar. Que tinha um cego sentado à beira do caminho, um cego chamado cego de Jericó. E ele estava ali a mendigar, né, cego naquela situação, bem difícil para ele. Ele estava encarcerado naquela situação da cegueira. Para ele, naquele tempo era difícil, não era tão fácil quanto é hoje para uma pessoa se locomover, tendo as suas dificuldades e limitações visuais. Não que seja fácil hoje, mas hoje a medicina já tem algumas coisas que nos ajudam. Mas aquele homem se encontrava numa situação que para ele era bem difícil, ele precisava mendigar e depender das pessoas. E quando ele ouve que Jesus está passando, ele pergunta a alguém: quem está passando aí? O que está acontecendo? Porque ele escuta a multidão. E a Bíblia diz que alguém diz para ele: é Jesus de Nazaré, aquele que cura, aquele que faz milagres. E aí nós vamos ver que o texto diz que quando ele ouve isso, a Bíblia diz que ele começa a gritar,
atrás de Jesus, dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas mandam que ele se cale. E ali ele insiste veemente, gritando atrás de Jesus, e Jesus o nota. E manda que os próprios que o mandaram se calar levassem ele até Jesus. E Jesus opera o milagre da cura daquela cegueira na vida dele. Então nós vamos ver, olha o clamor deste homem, ele clamava. Clamar nada mais é do que sair do normal da sua oração diária. Talvez você tenha chegado a Jesus numa oração, mas tem sido algo superficial. O próprio Deus tem se apresentado a você, e Ele está se apresentando a você nessa manhã, aleluia, dizendo para você: clama, faça como aquele cego que teve que chamar a minha atenção, e eu vi que Jesus o notou e fez um milagre. Talvez o que está faltando para você. E eu sinto de dizer isso aqui: alguém está esperando este vídeo como resposta. Alguém que está enfermo aí do outro lado e não vê mais situação. Está orando, mas o Senhor quer que você clame no meio desta prisão, para Ele te anunciar, para Ele te responder, e Ele vai anunciar na tua vida coisas grandes e firmes. Não é qualquer coisa que Ele vai anunciar, é coisa grande e firme, que você não sabe. Você está tão acostumado, tão robotizado na oração diária, que mesmo na dificuldade você não entendeu que é preciso clamar. Se aquele homem não insiste gritando, se ele para diante dos obstáculos, que eram as pessoas mandando ele se calar, ele não recebia ali a cura dele. Mas ele insistiu, ele entendeu que o ato de clamar era necessário. E é isso que Deus disse a Jeremias, e é isso que Deus está dizendo a alguém nesta manhã. Clame, saia do normal, grite se preciso for, chore, esperneie, não sei, faça algo. Quando uma criança quer algo muito e que é importante, ela faz o quê? Ela chama a atenção da mãe, do pai, ela grita, ela vai fazer. Por mais que ela não receba do jeito que ela espera, mas ela vai fazer algo. O que que você tem feito para poder sair do normal? Clamar é gritar. É sair do normal e chamar a atenção de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Alguém está esperando uma resposta de Deus. Alguém que está encarcerado, preso na doença, no vício. Uma mãe que tem orado pelo seu filho drogado. Alguém que está limitado numa situação de prisão. Não importa ela espiritual, física, financeira, no casamento, não tem nada. Pode ser impossível para você, mas para o nosso Deus não há nada impossível. A senha para você nesta manhã é: clama a mim e